Eclesiastes capítulo 10, versos 2 e 3. Nós começamos o capítulo 10 falando sobre a tolice, e a tolice mata. Esse é o tema do capítulo 10. Eclesiastes. A tolice mata. Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, esse é o assunto. A tolice mata. Não brinque com a tolice. Não seja um tolo. E lembrando, tolice significa insensatez, falta de temor a Deus. Um coração que não teme a Deus é um coração que não reverencia Deus em momento algum. Um coração que não se importa com a vontade do Senhor. Um coração que não se importa em ofender a santidade de Deus. Esse é o tolo. Não se trata de uma pessoa que tem algum problema mental. O problema do tolo não é mental, o problema do tolo é espiritual. E essa é a loucura, e é esse o conceito de loucura nas Escrituras. Loucura nas Escrituras não é doença mental. Loucura, no contexto bíblico, significa não temer a Deus e não reverenciar o Senhor. E é desse tipo de gente que Eclesiastes 10 está falando. Veja o versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Vamos entender isso aqui, né? O tolo, ele desagrada a Deus porque ele é moralmente cego. Vamos reler Eclesiastes 2:14. Olha o que diz Eclesiastes 2:14. O tolo, ele é moralmente cego. A bússola moral do tolo é quebrada. Ele é cego, ele não consegue ver as coisas como tem que ser. Diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Trevas você não enxerga nada, você é cego. Né? Depois vemos também que o tolo, ele é odioso para Deus, ele desagrada a Deus porque ele é preguiçoso. Olha o capítulo 4, verso 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Cura da preguiça, cura da procrastinação. O tolo também, ele desagrada a Deus porque ele é iracundo, é uma pessoa cheia de ira no seu coração. Capítulo 7, verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, ou seja, dos tolos. O tolo, ele também não aceita bons conselhos. Capítulo 9, verso 17, nós vimos recentemente, diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Os tolos não ouvem bons conselhos, eles não estão nem aí para bons conselhos. Por causa de tudo isso, o tolo tem sérias dificuldades de orientar a sua vida debaixo do sol. Ele não sabe como viver nesse mundo. Vive dando cabeçadas, vive tropeçando, vive caindo, vive fazendo outros caírem. O tolo, ele vive uma vida de vergonha. Bota uma vida de fracasso. Por quê? Por tudo isso, porque ele é cego, preguiçoso, iracundo, arrogante, né? Não ouve conselhos. Por tudo isso, desagrada a Deus. Mas aqui no verso 2, Salomão diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Por favor, não pegue esse versículo para justificar a sua posição política. Esse versículo não está falando disso. Ó, quem é de direita é sábio, quem é de esquerda é burro. Não, por favor, não é isso que o texto está dizendo. Seja uma verdade, mas não é o texto que está dizendo isso. Por favor, tá bom? O texto não está dizendo isso. Não pegue esse texto para dizer isso. Tá? Porque eu já vi muito crente, inclusive na época de eleição, usar esse texto para dizer isso. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Isso é uma violência contra o texto bíblico. É isso que Salomão está dizendo. Bem, figuradamente na Bíblia, o lado direito é o lado bom e o lado esquerdo é o lado ruim. Mas é uma linguagem figurada, só isso. Nós vemos, por exemplo, a bênção era dada
com a mão direita. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 48, do verso 13 ao verso 20. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele cruza as mãos. Por que disso? Porque quando ele foi abençoado pelo pai dele, houve uma troca ali. Vamos dizer assim, quem devia ser abençoado não foi. Então, ele inverte. Então, a mão direita é a mão da bênção. O dia do juízo final, por exemplo, lá em Mateus 25, 31 a 33, o Senhor Jesus disse que no dia do juízo final, as ovelhas serão colocadas à direita dele e os bodes, ou seja, os que não são crentes, os ímpios, serão colocados à sua esquerda. Não que o seu lado esquerdo não preste, não que o seu lado esquerdo é mau, né? Por favor. É simplesmente essa ideia de dual, né? De dualismo, né? Direita, esquerda, mal e bem, quente, frio. É essa a ideia. Né? E a Bíblia está mostrando que, de forma figurada, que o sábio, ele sabe a direção que ele deve tomar, ele sabe o que é certo. Mas o ímpio não. Ele sempre vai para o caminho errado. Ainda usando essa questão da figura de linguagem, né? Até hoje é assim. Se você for no Oriente Médio, especialmente aqueles países regidos pelo islamismo, uma pessoa que é pega roubando alguma coisa, algo tão chamativo, algo tão grave, mas se, por exemplo, um homem for pego roubando um objeto de alguém, a punição dele é a mão direita ser cortada. Por que a mão direita ser cortada? Essa é a punição. Vai ficar o resto da vida sem a mão direita. E por quê? Porque com a mão esquerda, fazem a higiene pessoal. Então a mão esquerda é considerada imunda. Então, se você for um dia num país muçulmano, eles nunca vão estender a mão esquerda para você, porque isso é algo abominável para eles. Está dando a sua mão imunda para ele. Estendendo a sua mão. Sempre vai pegar algo com a mão direita e entregar para você com a mão direita. Agora você imagina um homem que foi pego roubando e agora a sua mão direita foi cortada e ele só tem a mão esquerda. Forma terrível, né, de castigar alguém, não é mesmo? Forma terrível de alguém ser castigado, porque não só perdeu uma mão, ficou aleijado, como agora, socialmente, ele é execrado por todo mundo, porque tudo que ele faz é imundo. Põe a sua mão, a única mão que ele tem, torna imundo. Imagina que forma terrível, né? Mas no nosso país a coisa é um pouco mais suave, né? Bem mais suave, na nossa cultura. Os que são aí da minha idade, ou mais velhos que eu, vão lembrar disso. Crianças que, quando estavam sendo alfabetizadas, e se elas fossem canhotas, pegassem o lápis e tinham mais facilidade para escrever com a mão esquerda, o que as professoras faziam? Os professores faziam? Até batiam na mãozinha delas, para que elas escrevessem com a mão direita. Não era socialmente aceito alguém escrever com a mão direita. Você já viu isso, né? Você já deve saber de histórias assim. Conheci pessoas que passaram por isso, que quando estavam sendo alfabetizadas, sua mão esquerda era a sua mão habilidosa, e ele começou a escrever com a mão esquerda, e a professora vinha com a régua e batia na mão dele para ele pegar com a mão direita. São figuras. Estou aqui fazendo um juízo de valor, dizendo, olha, isso aqui está errado, isso está certo. Só estou mostrando o seguinte, que até mesmo na nossa cultura há essa ideia de que o lado direito é melhor do que o esquerdo. E Salomão simplesmente está pegando essa figura de linguagem. E, por exemplo, se você pegar a nova versão transformadora, né, uma
versão da Bíblia chamada Nova Versão Transformadora, ela traduz o versículo da seguinte forma: o sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Pegou o sentido que Salomão quis. É justamente isso. Em suma, o sábio sabe a direção correta que ele deve seguir, mas o tolo não. O tolo, ele se envereda por caminhos tortos, caminhos errados. E a Bíblia está repleta de exemplos assim. Lembra de Abrão e Ló, seu sobrinho? Quando eles chegaram ali diante da terra, e aí disseram, vamos nos separar. Ló aparentemente escolheu o melhor, escolheu o caminho certo, né? A Campina do Jordão, aquela área rica, fértil, ele escolheu o melhor. Aparentemente ele escolheu o certo, mas não foi o certo. E ali viviam os habitantes das cidades de Sodoma, os seus circunvizinhos perversos. Ló foi morar no meio dele. Abraão escolheu as colinas, lugar pedregoso, mas foi feliz, a bênção. Nós temos ainda o exemplo de Ruth e Noemi. Ruth, ela resolveu seguir sua sogra, Noemi. Mas a sua concunhada tomou outra direção. Ruth foi firme, onde quer que for. Deus será o meu Deus. Órfã, né, sua concunhada, e Ruth seguiu. Mas para mim, o exemplo mais dramático, mais drástico, mais impressionante sobre direita e esquerda na Bíblia, ou sobre escolher o caminho certo e o caminho errado, né, certo e errado, é aquele que Jesus narra em Mateus 7:13, porta do caminho é estreito, a porta é estreita. Poucos os que acertam. São poucos os que acertam esse caminho. E é o caminho certo, o caminho da vida. Mas a porta que conduz ao caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição, essa você não precisa nem fazer força para entrar nele, nesse caminho. Você não precisa fazer esforço algum, você já está nele. O ser humano já está nele. Se você não é crente em Cristo Jesus, se você não converteu, o seu coração ainda não é convertido, se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, saiba de uma coisa, você está no caminho largo que conduz a Deus. Sem fazer força nenhuma. Aliás, um dos folhetos evangelísticos mais criativos que eu não vi, mas eu ouvi falar desse folheto, para mim foi de uma criatividade ímpar. Na capa do folheto estava assim: o que você precisa fazer para ir para o inferno? A pessoa abria o folheto, estava em branco. Não é nada, você já está indo. Já está indo para o inferno. Criativo, né? Terrivelmente criativo, mas é verdade. O caminho que conduz à salvação, a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que acertam com ele. Dá trabalho. Então, cuidado com esse negócio de maioria, tá? Sei que o nosso sistema de governo, democracia, tudo mais. Outras questões, né? Aqui na igreja mesmo, vamos ter eleição para diácono daqui a uns dias. A maioria dos votos. Só tem que ter a maioria dos votos. O ideal é que a pessoa seja eleita por unanimidade, a igreja inteira eleja a pessoa. Mas isso aí é outra questão. Mas cuidado com a maioria. Não é porque a maioria está fazendo, você deve fazer também. Não é porque a maioria está indo naquela direção, você deve ir também. Cuidado.
história está repleta de exemplos para mostrar para nós que a maioria, muitas vezes, levou. Muitas vezes, a maioria, muitas vezes, deixou. Bem, vamos prosseguindo. A razão pela qual o tolo segue na direção errada, diz o versículo 2, é o seu coração. O coração do insensato, do sábio, se inclina para o lado direito, mas o coração do estúpido, se inclina para o da esquerda. Ou seja, a vontade, meu eu, tudo é uma questão de inclinação. Nossos dias fala-se muito sobre compulsão. Né? Fulano tem compulsão por comprar, fulano tem compulsão por trabalho, tem compulsão por comida. Tem alguma compulsão, é assim que a gente escuta. Bem, não descarto que isso seja verdade, né? É verdade. Existem compulsões, sim. Mas a Bíblia, mais do que compulsão, a Bíblia fala de impulsão, ela fala de impulsos. A Bíblia até fala, de vez em quando, né, sobre uma compulsão que se entrega, né, a alguma coisa, mas, embora ela não use a palavra compulsão, a palavra mais dos nossos dias. Mas a Bíblia, ela trata muito mais a questão como impulsão. Ela tanto fala de coisas que chamam a gente, do lado de fora, nos chamando, a isso ela dá o nome de tentação. Compulsão é tentação. Então, cuidado, se você está dizendo assim, não, mas eu tenho uma compulsão por gastar dinheiro, eu tenho uma compulsão por comprar roupa, eu tenho uma compulsão por comida, preste atenção, o nome disso não é compulsão, o nome disso é tentação. Se é tentação, é obra de quem? Diabo. Obra de Satanás. Mas na mesma circunstância, na mesma situação em que você está sendo tentado, vamos dizer que é compulsão, mas é tentação, na mesma circunstância em que você está sendo tentado a um pecado, nessa mesma circunstância, no mesmo momento, está acontecendo também algo que a Bíblia chama de provação. E a provação não é coisa do diabo, a provação é coisa de Deus. Opa, assim, na mesma circunstância em que eu estou sendo tentado ao pecado, Deus está provando. Na mesma circunstância, não mudou, a circunstância é a mesma. De um lado está Satanás tentando me derrubar, tentando me fazer pecar para desonrar a Deus. E na mesma circunstância, Deus está me dizendo, filho, permaneça firme, porque após a provação, se você for aprovado na provação, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ser fortalecido, você vai ser abençoado. Então, em vez de você querer mudar a circunstância na sua vida, preste atenção para qual lado o seu coração está inclinando. A Bíblia fala de inclinação. Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos 8, versículo 5. O que a Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 5? Vamos lá? Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam, olha aí a palavra, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, na sua Bíblia deve estar como na minha, o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, ou seja, cogitam das coisas do Espírito. Agora preste atenção, a Bíblia está falando aqui de inclinação. O Marcelo, quando estava orando, conduzindo a igreja em oração,
falou exatamente isso. Para o mal. Para o mal. E é mesmo, irmãos. Mesmo corações convertidos a Cristo Jesus são inclinados para o pecado, são inclinados para o erro. É uma questão de natureza. A nossa velha natureza ainda está aqui. A nossa velha natureza, nós não temos dupla personalidade, não é isso não. Mas nós temos a natureza pecaminosa, aquilo que a Bíblia chama de velho homem. E temos a nova natureza, aquela que a Bíblia chama de novo homem em Cristo Jesus, que Cristo nos deu. E essas duas naturezas estão em guerra. A nova natureza submetida ao Espírito Santo, que se inclina para as coisas do Espírito. E a velha natureza que se inclina para o pecado. E estão em guerra. Por isso que não é fácil ser crente. Não é fácil, não. Você quer viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, vai ter muito trabalho mesmo. É inclinação. Agora, observe o que Paulo disse aqui em Romanos 8,5. Os que se inclinam, seja para a carne, ou seja para as coisas do Espírito, seja qual for a sua inclinação, o que é que alimenta a sua inclinação? E aqui inclinação, posso dizer, o coração. O que é que alimenta a sua vontade? Se você tem a nova natureza em Cristo, você deseja fazer as coisas para a glória do Senhor. A sua vontade é direcionada para Deus. Mas a sua velha natureza ainda quer o pecado, ainda deseja as coisas do pecado. Tem vontade de pecar. Mas o que é que alimenta? Tanto a velha natureza quanto a nova natureza. Paulo diz, aqueles que se inclinam para a carne, por que eu me inclino para o pecado? Olha aí no texto, por quê? Porque eu cogito. O que é cogitar? Pensar, meditar, matutar sobre aquele assunto. Você fica ali pensando. No que você anda pensando? É o que você anda fazendo. O que alimenta o seu coração? Quais pensamentos estão alimentando a sua mente? Mente, coração é uma coisa só na Bíblia, não tem diferença. Não fala aqui de coração, o coração do homem, eu estou falando da mente humana, é uma coisa só. O que é que está alimentando o seu coração? O que é que está alimentando a sua mente? Quais pensamentos estão ocupando o seu coração constantemente? Porque aquilo para o que a sua mente se dedica, o seu coração se dedica, é para lá que você vai se inclinar. O Senhor Jesus usou a figura dos olhos. Ele falou que os olhos são a lâmpada do corpo. Porém, se a luz que há em ti for trevas, que em grandes trevas você estará. Ele está dizendo o seguinte, se os seus olhos, para onde você direciona os seus olhos, é para onde você vai. Você veio hoje para a igreja, o tempo todo você olhou para frente e foi procurando o caminho para chegar aqui na igreja. Você veio dirigindo, você não ficou olhando para trás. Nem pelo retrovisor, você ficava olhando para frente, procurando a entrada certa, o lugar certo para entrar. Se você veio a pé, da mesma forma, você não ficou olhando para cima, você olhava para o chão, você olhava para a rua, qual rua que você estava entrando, até você chegar aqui. Para onde você olha, é para onde você vai. Os pensamentos que estão ocupando a sua mente, estão enchendo a sua mente, estão conduzindo, impulsionando o seu coração. Então, se você está pensando porcaria o dia inteiro, não me admira que vai sair porcaria da sua boca, suas mãos só vão produzir porcarias, só vão produzir coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Batalha espiritual é essa que acontece em nossa mente. A nossa mente deve buscar as coisas de Deus, deve cogitar das coisas do Espírito.
para que o nosso coração se incline, para que a nossa vida se dirija, se incline para as coisas do Espírito Santo. Se eu quero, para eu desejar as coisas de Deus, a minha mente tem de estar ocupada com a palavra de Deus, ocupada com as coisas de Deus. Colossenses 3,16, Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No capítulo 3, versículo 1, ele fala: nós devemos pensar nas coisas lá do alto, constantemente. E ali, a ideia de pensar não é só, de vez em quando, lembrar do céu, não. Pensar ali, o verbo phronel, no grego, significa você viver às voltas o tempo todo pensando nisso. Não tirar isso da sua cabeça. Alimentado os seus pensamentos. Quais pensamentos têm alimentado o seu coração? Os pensamentos, eles são alimentados pelo que nós ouvimos e pelo que nós vemos. Para o que você tem emprestado os seus olhos, os seus ouvidos? É por aí que tem entrado as coisas que estão fervilhando os seus pensamentos. E essas coisas fervilhando os seus pensamentos estão alimentando as suas vontades. Por isso que eu não trato a coisa como compulsão, eu trato a coisa como tentação. Mas há um impulso dentro de nós chamado pecado, impulsionando para as coisas que agradam a Deus. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus em nosso coração, também nós temos o Espírito Santo nas coisas. O que fazer então? Devemos fazer aquilo que as Escrituras chamam de renovação da mente. Renove os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Deixe a sua mente ser ocupada pela palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Olha que ele está falando do corpo. Todo o nosso corpo, todo o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá em Efésios 4, 22 a 24, ele fala: nós devemos nos despir, nos despojar do velho homem, que se corrompe conforme o engano, pelas concupiscências do engano, e transformar-nos pela renovação da nossa mente. E devemos nos revestir do novo homem, criado em Cristo Jesus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Despir-se de obras pecaminosas, despir-se de pensamentos pecaminosos, pensamentos que desonram a Deus. E meu irmão, minha irmã, no primeiro sinal de um pensamento podre em nossa cabeça, no primeiro pensamento que tivermos, nós temos poucos segundos para nos ver livre deles. Imediatamente nós temos que desviar a nossa mente para a palavra de Deus e encher a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que uma coisa muito boa de se fazer é memorização das Escrituras. Memorizar as Escrituras. Outra coisa muito boa de se fazer é cantar louvores ao Senhor e passar o dia todo louvando ao Senhor, cantando músicas que engrandeçam o nome do Senhor, que louvem ao Senhor. Para o que você tem emprestado os seus olhos? Sua mente será renovada, os pensamentos serão ruins, pecaminosos, serão retirados da sua mente e outros bons pensamentos que glorificam o Senhor ocuparão a sua mente à medida em que você olhar para as coisas de Deus, funcionar para as coisas de Deus, se inclinar para as coisas do Espírito. Não pense você que você vai vencer o diabo, vai vencer o pecado,
trouxer pureza para a sua mente. Se você que vai conseguir. Pureza da palavra de Deus. É a palavra de Deus que purifica o nosso coração. A palavra de Deus que nos santifica. O Espírito Santo de Deus que age. Prosseguindo. Quando o tolo, diz o verso 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. E assim a todos mostra que ele é estulto. A NVT, é uma tradução bem apropriada, ela traz a seguinte forma: os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de andar. É isso que ele está dizendo aqui. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. O jeito dele andar, né? Andar aqui significa o jeito dele se comportar. A palavra derech, no hebraico, caminho, significa direção, significa hábito, significa modo, curso de vida. Então aqui Salomão está falando do jeito de vida, jeito de viver do tolo. O jeito que o tolo vive, ele mostra rapidinho que ele é tolo. Pelo jeito dele falar. Foi Abraham Lincoln que disse, base nesse texto bíblico, fala. Aliás, a Bíblia diz isso, né? O tolo, ele passa por sábio se ele fica calado. Quieto, ele passa por sábio. Abraham Lincoln disse isso. Deixe as pessoas pensarem que você é tolo. Não deixe elas terem certeza. Fique calado. Se você é um tolo, fique calado. Deixe as pessoas terem dúvidas. Será que ele é tolo? Será que ele é inteligente? Será que ele é sábio? Deixe elas com essa dúvida. Se você abriu a boca, aí você vai dar certeza que você é tolo. Tem isso que a gente tem que fazer. Ser sábios. Ser sábios. A Bíblia não está dizendo assim, se você é tolo, fique calado, não deixe, né, fique com a tolice para você. Não, a Bíblia não louva a tolice. A Bíblia mostra para nós que nós devemos nos livrar da tolice. E a única forma de nos livrar da tolice é temendo ao Senhor. A única forma de sermos sábios é temendo ao Senhor. E o temor de Deus na nossa vida nos faz nos comportar de forma que agrada ao Senhor. Nos faz escolher o caminho certo. Nos faz andar pelo caminho e as pessoas observarem que somos sábios e não que somos tolos. Mas o tolo, aquele que não teme a Deus, rapidinho ele mostra que ele é tolo. Interessante que o comportamento do tolo, seu jeito de falar, seu jeito de agir, o comportamento dele, né? O comportamento do tolo, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, as suas escolhas, as suas decisões que ele toma, revelam que ele é tolo. Revelam que ele é tolo. É como se ele tivesse uma enorme placa pendurada no seu peito, dizendo assim: olhem para mim, vejam quantas idiotices e quantas tolices eu digo e faço. Placa enorme, segurando uma placa enorme. Olha como eu sou idiota, né? Como eu sou tolo. Só que essa placa está escrita num idioma que ele não conhece, porque todo mundo sabe ler o que está na placa, menos ele. Você viu aquela brincadeira que as pessoas, geralmente na escola, né? Criança que faz isso, né? Pega uma folha, cola nas costas do outro, sem o outro perceber, escrito assim, chute-me, ou me dê um tapa, né? Essas brincadeiras, né? Eu já sofri muito com isso, e tenho que admitir que já fiz elas também. Você vem, cola, sem a pessoa perceber, cola o papel nas costas do outro, chute-me. Aí daqui a pouco o rapaz está levando chute e não está nem sabendo por quê. Mas você está pedindo, eu não estou pedindo nada, não. O que está escrito nas suas costas? O tolo é essa pessoa. Mostra com as suas ações que ele é um tolo, só que ele não admite. Tolo para ele é o outro, mas ele mesmo não. Ele pega o seu carro e sai a 200 por hora, numa pista de 40 por hora, se arrebenta lá na frente, mas ele não é louco, ele não é tolo. Espírito de aventura. Tolo. Todo mundo vê que ele é tolo, todo mundo vê que ele é um louco, um imbecil, mas ele não admite isso. O jeito dele viver, o jeito dele agir, demonstra quem ele é.
O tolo não se vê como tolo, mas como sábio. Ele se acha o tal. Acha o tal. Principalmente quando é jovem, quando é adolescente. Meu Deus, como é impressionante. Você tenta corrigir um adolescente, você tenta corrigir um jovem que está fazendo coisa errada, mas ele está certo. Errado está você. Na passada eu estava conversando com os irmãos na igreja que eu fui pregar, conversando com um dos presbíteros daquela igreja. Quando eu era jovem, pastor, era o nosso pastor, era muito radical, muito firme. Zeloso com as coisas da igreja. Eu não entendia, eu achava que era só exagero da parte dele. E não é que hoje, o presbítero da igreja, o presbítero, eu olho para essas coisas, o pastor já foi embora, já partiu, na verdade. E hoje eu que sou o ancião, eu olho e eu estou fazendo igualzinho ele, porque entendi. Ele estava certo e eu estava errado. Mas quando ele me disse isso, quando eu era jovem, eu não aceitei. Eu achava que era eu que estava certo, não ele. A tolice nos faz achar que estamos certos e que somos os sábios, quando na verdade não somos. Por quê? Porque o tolo, ele não aceita um conselho mais crítico, mais agudo, né, vamos dizer assim. Ele acha que ele sabe tudo. Cito aqui as palavras de Philip Hayek, ele diz assim: não seja tolo. Uma das razões pelas quais a Bíblia define a diferença entre a sabedoria e a tolice é para que possamos escolher como viver bem. Se a Bíblia faz a diferença, a separação entre sabedoria e tolice, para mostrar para a gente o caminho que a gente deve seguir. Não seja o tipo de pessoa que se recusa a ouvir uma crítica construtiva. Ah, pastor, mas não existe. Toda crítica, a palavra crítica, a raiz da palavra crítica significa exatamente isso mesmo, causar crise no coração da pessoa. A mesma palavra, a mesma raiz da palavra crise. Toda vez que eu ouço uma crítica sobre algo que eu fiz, dá uma crise dentro de mim. Poxa vida, eu achei que eu estava fazendo certo, eu achei que eu estava agradando, eu achei que estava tudo ok, e a pessoa conseguiu achar defeito no que eu estava dizendo ou no que eu fiz. Uma crise. Pensa ou não, mas é uma crise no meu coração. Por isso que eu não gosto de crítica, porque crítica ela só destrói, não existe crítica construtiva. Então muda o termo, em vez de crítica, conselho, sabe? Nem todo conselho que eu recebi, deram, foi um conselho bom. Porque o que é que define um conselho que eu devo ouvir e um conselho que eu não devo ouvir? É a palavra de Deus. Por isso que bons conselhos são os conselhos bíblicos. São os conselhos da palavra de Deus. Um dos títulos que o Senhor Jesus recebe do profeta Isaías é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Eu era criança, eu aprendi um cântico, acho que o senhor Lair conhece esse cântico. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Não tem conselheiro melhor do que Deus. Não existe conselho melhor do que o conselho da palavra de Deus. Acontece que o conselho da palavra de Deus, o conselho bíblico,
é o que a gente quer ouvir. O nosso coração se inclina para o erro, se inclina para o mal. Não seja tolo. Se alguém lhe fizer uma crítica construtiva, não ignore essa crítica, não ignore. É um conselho. É para o seu bem. Não seja do tipo de pessoa que recusa a ouvir uma crítica construtiva ou que ignora pessoas santas, o que pessoas santas estão tentando dizer. Irmão, o crente, o primeiro lugar que o crente busca conselho é na palavra de Deus. O segundo lugar onde o crente busca conselho é na igreja, entre o povo de Deus, entre os santos de Deus. Eu fico triste de ver os crentes, na primeira crise que tem, correrem para psicólogos ímpios, correrem atrás de terapeutas, estão indo para o inferno. Deus tenha misericórdia e resgate essas pessoas também, mas estão indo para o inferno. Como é que você vai dar ouvidos e seguir o conselho de alguém que está indo para o inferno? Por isso que eu não coloco psicologia como medicina. É bem diferente. Eu posso ir no oftalmologista que não é crente. Eu posso ir no oftalmologista que é ímpio, ateu. Ele vai tratar dos meus olhos. Não há problema nenhum nisso. Mas se eu vou dar ouvidos para alguém que vai direcionar o meu coração, vai direcionar a minha alma para ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, e pior, são pessoas que estão caminhando para o inferno, como é que eu vou seguir essas pessoas? A primeira pessoa que você deveria buscar conselho é de um irmão em Cristo. Seu pastor, seus presbíteros, seus diáconos, seu esposo, a sua esposa, seu pai, seu irmão mais velho. Busque o conselho de alguém que teme a palavra de Deus, que ama a Deus e que segue a palavra de Deus. Não perca o seu tempo buscando conselhos de ímpios. Então, primeiro ele abre magistral. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Adams chamava a psicologia de conselho dos ímpios. Concordo com ele. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conselhos de ímpios. Tudo começa com conselhos de ímpios. Começa aí. Mas o tolo, ele dá ouvidos a conselho de ímpios. O crente, ele busca o conselho dos santos. Busca aqueles que buscam conselho na palavra de Deus. Por isso que a igreja tem que ser uma comunidade conselheira. Aconselhamento bíblico não é coisa só para o pastor fazer no gabinete, ou para uma equipe que fez curso de autoconfrontação com o pastor Olivar. Isso ajuda, mas não é só para esse. Aconselhamento bíblico deve ser o estilo de vida de uma igreja. A igreja toda tem que viver assim. O conselho que o irmão Daniel França vai dar para o irmão Paulo Carvalho tem que ser um conselho que parta da palavra de Deus, embasado na palavra de Deus. Não é o que ele acha ser melhor, é o que a Bíblia diz que é melhor. Paulo, o que você está precisando é disso. José, o que você está precisando é disso. Antônio, o que você está precisando é disso. É o que a Bíblia diz, não é o que você pensa que é melhor, é o que a Bíblia diz. O sábio, ele ouve pessoas comprometidas com Deus. Você já observou quando seu pai chega e diz alguma coisa? Ridiculariza o seu pai, sua mãe? Sabe o que eu estou dizendo? Então por que você está perguntando então? Ridiculariza o conselho dos seus pais. Existe isso. Também o sábio, ele não explode em raiva descabida sempre que algo dá errado.
Você é aquela pessoa que explode em raiva quando o seu eletrodoméstico não funcionou. Você sai chutando as coisas porque elas não ficaram do jeito que você queria. Dá um exemplo ainda mais. Está ali, né? Veio à mente agora porque eu acabei de fazer isso. Imprimi ali um papel e o papel saiu errado. Amassei o papel e joguei no lixo. Tudo bem que um lado do papel estava utilizado mesmo. Mas outro lado dava para fazer algum rascunho de alguma coisa. Isso. Pastor, mas só uma folha de papel. Não custa nem 2 centavos o negócio. Tolice. Tolice é algo que é inerente ao nosso coração. Está presente em nós. Por isso nós temos que lutar contra ela o tempo todo. Desperdício. Tão fácil acender a luz no interruptor, né? Bater o dedo no interruptor e acender a luz. Parece tão difícil ir lá e apagá-la, né? De dia, tudo aceso, as lâmpadas todas acesas. Não tem ninguém ali no quarto, não tem ninguém assistindo a televisão. Por que ela está no stand-by? Desliga esse negócio, está gastando energia. E se? Vê como que a gente é tolo? Coisa tão simples, né? Vai fazer o arroz, a comida e o almoço. Uma panelinha pequena dá para 2, 3. Para que fazer uma panela desse tamanho? E se? É para ficar requentando a comida a semana inteira. No final de semana você não está aguentando nem mais ver aquela comida. Tolice! O preço que está a gasolina hoje, você vai sair de casa, calcule. Não, eu tenho que ir no mercado, depois passar na farmácia, depois eu tenho que ir em outro estabelecimento. Faz um trajeto na sua mente e faça uma viagem só. Fica indo e voltando, indo e voltando. Isso, tolice. Fora das tolices. Aquela em que nós desprezamos a palavra. Aquela em que nós fechamos a Bíblia. A pior tolice é aquela que nós não demonstramos nosso coração. A pior tolice é aquela que não tem prazer na lei do Senhor. Deus nos livre das inclinações pecaminosas do nosso coração. Toda vez que o nosso coração for tentado ao pecado, que nós fujamos da tentação. Vamos para Cristo Jesus, nos abriguemos nele, busquemos socorro no seu trono de graça. Semana que vem continuaremos, a partir do versículo 4, ainda falando sobre tolice. Mano, tem que ir com a tolice. Não se enamore com a tolice, não se envolva com a tolice. O menor sinal de tolice no seu coração, lute contra ela. Se afaste do caminho da tolice. Viva uma vida de temor ao Senhor,